A paz do Senhor, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Wesley e você já deve saber porque eu estou aqui. Isso mesmo, está começando mais uma lição do Juvenis. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar os nossos abraços. Primeiramente, eu gostaria de deixar o abraço para a classe JJ, que fica lá na congregação Shalom, grupo 7 do campo da Cidade Nova, na qual tem como professora a irmã Gisele e coordenador de toda aquela escola bíblica dominical maravilhosa, o irmão Gleidson. Então, meus sinceros abraços para todos vocês e que vocês continuem firmes e fortes, tá bom? Um abraço também para o irmão Elton, que esteve no início deste canal junto conosco. Irmão Elton, Deus te abençoe. E para o Gabriel, ali da congregação Getsemane, que Deus abençoe todos vocês. Então você está preparado? E antes que a gente comece, também o abraço para os nossos patrocinadores que têm sido braço forte nesse projeto. Eles são Avalanche Lanche, Lírios Recepções, Pinheiros Tecnologia, Chiquinho Sorvetes e Marca da Paz. Ei, você está preparado? Então agora vai começar a 12ª lição da classe dos juvenis. Fica ligado. Gente, a lição de número 12 do Juvenis tem como título, acompanhe comigo, Pastores e Doutores. O seu texto áureo está em 2 Timóteo, no capítulo 1, e versículo de número 11, que diz: para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 27 ao 31, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Gente, nessa lição nós vamos estudar sobre algumas personalidades da igreja, tais qual pastores e doutores, como diz o título da lição. Então, você já parou para pensar qual o valor que os dons têm na igreja atual? E não só isso, você também já se parou para pensar qual o valor que tem cada um ter a sua personalidade e juntos, em unidade, formarem a igreja de Cristo? Então fica ligado comigo. Gente, o tópico de número 1 diz o seguinte: os múltiplos dons na igreja de Cristo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão aí. Você acha que tem um dom que é mais importante que todos? Se sim, e você tiver coragem para responder o porquê, coloque aí nos comentários qual que você acha que é mais importante. E se não, você acha, não tem mais um mais importante. Então, coloque nos comentários o porquê você acha que não tem um mais importante do que o outro. Ah, claro, isso para os corajosos que têm a ousadia de colocar aí no comentário. Vem participar conosco. Mas, nesse tópico, o comentarista quer tirar a seguinte lição para nós. Na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava exortando aquela igreja sobre a variedade de dons e de como não existia, pega aí, de como não existia um maior do que o outro ou um mais especial do que o outro. Não é porque alguém que prega vai desprezar aquele que canta, e não é porque aquele que canta vai desprezar aquele que prega. E não é um líder que vai achar que é melhor do que um que tem o dom de ser pregador itinerante. Ei, no reino dos céus não tem essa competição. Na verdade, se houver, não deve ter. Não é isso que a Bíblia embasa, não é isso que a Bíblia está aconselhando. Então, se você se acha
me perdoe te dizer, mas é a verdade. Se você se acha melhor do que outra pessoa só porque é usada por Deus em certa coisa, você está indo pelo caminho errado. Aquele que está do seu lado não está fazendo a mesma coisa que você, é seu irmão. Então não despreze, se una. Na verdade, Deus é tão esperto, Deus é tão inteligente, que ele faz cada um ser diferente, porque na união a força ainda é cada vez maior. Então, quer saber mais? Fica ligado no tópico de número 2. Gente, o tópico de número 2 diz o seguinte: a liderança pastoral em o Novo Testamento. Olha só, na igreja primitiva, aquela igreja estava em um contexto agropecuário, onde Jesus, usando certas metáforas, os chamava de ovelhas. E Jesus se apresentava como o bom pastor. Deus Pai o apresentava também como o bom pastor que cuidava de suas ovelhas. Então, quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente começa a entender algumas características do pastor no Novo Testamento, tais quais são aquele que maneja bem a palavra, e não só isso, aquele que inspira pessoas a seguir a Cristo, mas também não somente isso. Para além da sua eloquência na pregação da palavra, a maior pregação do pastor é encarnar a palavra de Deus, encarnar a Bíblia. Isso é a maior pregação de um pastor no Novo Testamento e atualmente é viver conforme a palavra de Deus, ou seja, aquilo que a gente já vem tratando de outras lições, é viver Cristo, é parecer com Cristo, é ser cristão não somente nominalmente, ou seja, eu sou cristão, mas tô nem aí se eu pareço com Cristo ou não. Não é isso. Ser um pastor atualmente é parecer com Cristo. Ei, você tem alguma referência que você diga, poxa, eu olho para aquele homem de Deus e eu vejo Cristo nele, porque ele ama as pessoas como Cristo ama, porque ele age com as pessoas como Cristo age. Ei, Deus está te chamando para parecer com ele também. Ou seja, essas são algumas características do pastorado para os dias de hoje. Então fica ligado, vamos para o próximo tópico. Gente, o tópico de número 3 diz o seguinte: o doutor como líder da igreja. Olha só, há uma categoria muito importante no Novo Testamento e que também tem o seu valor hoje em dia, que parece que às vezes a gente esquece, que são os doutores. Quais as características de doutores no meio da Igreja de Cristo? São aqueles que Deus agracia com uma capacidade intelectual muito grande para estudar a sua palavra. São aqueles que se preocupam em refutar heresias no meio do povo de Deus. São aqueles que se preocupam em fundamentar ensinamentos que possam alimentar a noiva de Cristo. São aqueles, vamos pegar um exemplo aqui, você quando olha para a sua escola bíblica dominical, lá na sua congregação, você olha para os professores, você pensa em alguém como doutor, alguém que você vê, meu Deus, que conhecimento da palavra de Deus, que objetividade, que simplicidade ao transmitir essa palavra aí. Isso é característica de um doutor no meio da igreja. E qual é a questão aqui nesse tópico? A questão é, nós não podemos desprezar os doutores em nosso meio. Nós temos por tendência glorificar, exaltar somente aqueles irmãos que são pregadores itinerantes na nossa igreja. Vamos se dizer, passam no domingo lá na nossa igreja, meu Deus, o fogo caiu, Jesus, a presença de Deus foi muito forte, e a gente tende a exaltar essas pessoas. Mas você já parou para pensar que segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, todos esses dias, quem se preocupa em alimentar a noiva de Cristo são os doutores e os pastores na sua igreja? Ei, não despreze aqueles que Jesus trouxe para cuidar da sua vida espiritual. Vamos para o próximo tópico. Gente, o último tópico tem uma pergunta muito interessante. Diz assim: de quem mais precisamos, pastores ou doutores? Olha só para mim.
Você já pensou que no momento de tão grande frieza espiritual que vivemos atualmente, as pessoas se perguntam, meu Deus, então por quem que eu tenho que clamar? São os pastores ou são os doutores? Ei, olha só, desde a introdução nós estamos falando que um não anula o outro. Um não é mais importante do que o outro. Se você quer clamar, clame pelos dois, porque a sabedoria que Deus dá para um e para outro, ambas se juntas potencializam aquilo que Deus quer fazer no meio da sua igreja. Então, mais uma vez, você vai sair daqui dessa lição com isso gravado na sua mente e no seu coração. A saber, não tem dom mais especial do que o outro. Todos se juntam para a glória de Cristo. Todos se unem para o melhor desenvolvimento da obra de Deus. Ou seja, para concluirmos, é essa a questão. Não tem dom maior do que o outro. E isso nos faz lembrar de uma pergunta. Você já sabe qual é o seu chamado? Ei, adolescente do campo da Cidade Nova, deixa eu dar um recado para você. Você sabia que aqui no campo da Cidade Nova tem uma escola chamada Escola Imersão? Meu Deus, irmão, o que é a Escola Imersão? Se você for ver no último vídeo, o irmão Tiago Lins avisa o que é essa escola de imersão. A escola de imersão é um momento preparado para que os adolescentes encontrem qual o seu chamado para adorar a Deus. E pense que isso não é feito somente para adolescentes que se veem sendo futuros líderes, futuros pregadores, futuros cantores. Você sabia que na próxima aula da escola Imersão vai ter algo falando sobre artes? Aqui na minha congregação, no Templo Central do Campo da Cidade Nova, tem um rapaz chamado Alessandro Abreu. Você sabia que ele glorifica a Deus por meio das artes que ele faz? Artes fantásticas. Deixar até um abraço para Alessandro. Um abraço, Alessandro. Ó, será que tem adolescente nesse campo que também querem adorar a Deus através das artes? Será que é através da música? Será que é através da decoração? Isso você só vai saber se vier na Escola Imersão. Então, antes que eu termine, um abraço que eu esqueci lá no início, um abraço também para a irmã Mayara Garcia, que me ajudou a gravar este vídeo. Olha só, EBD Núcleo priorizando a palavra.